Diário do Nordeste no Enem. Apoio. Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas. Estamos aqui, eu, professor João Mendes, o meu amigo Tácito. A gente vai tecer alguns comentários a respeito do fascículo 16 do Diário do Nordeste no Enem. Não é isso, meu amigo Tácito? Perfeitamente. É uma satisfação estar com vocês aqui para comentarmos mais esse fascículo. Os fascículos de matemática foram os 4, 8, 12 e 16. E esse, portanto, né, João, é o último dos fascículos, não é isso? Acabamos de receber aqui, ó, 16. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O pessoal aí está precisando da nossa ajuda, né? Então vamos começar com a questão proposta 2, competência 6, habilidade 25, meu amigo Tácito. Ela se encontra na página 11 do fascículo 16 e fala da despesa indisciplinada com relação à educação. Ele traz aqui um gráfico onde você pode ver nas abscissas, no eixo horizontal, você pode ver os anos, 2007, 2008, 2009 até 2011. E as alturas das colunas, que são as ordenadas, os Y, né, indicam aqui os bilhões de reais que foram gastos com a educação, meu amigo Tácito. E a pergunta é muito simples, né? Baseado no gráfico, supondo que de 2010 até 2020 o gráfico seja linear, tem o mesmo crescimento linear, né? Ele quer saber qual vai ser o gasto com a educação em 2020, meu amigo Tácito. E o que você diz disso? Realmente ele tinha que dar essa dica da linearidade, né? Do contrário, ficaria difícil de nós podermos extrapolar além do gráfico um raciocínio, né? Então, se a gente supõe uma reta de 2010 até 2020, a gente pode trabalhar com coeficiente angular. O famoso ΔY para ΔX, a variação das ordenadas, que no caso são os gastos, para a variação das abscissas, que são os anos. Então isso vai dar o quê? Um gasto médio por ano. Você vai pegar a variação dos gastos, a variação dos Y, dois Y conhecidos, para a respectiva variação dos X, né? No caso dos anos, e você vai ter o ΔY para o ΔX, que no caso vai ser o gasto anual. Então a gente pode observar aqui que em 2010 o gasto foi de 50,1 bilhões de reais e em 2011 55,5. Então quem seria o ΔY? O ΔY seria 55,5 menos 50,1 e o respectivo ΔX 2011 menos 2010. Então você tem a variação do Y para a variação do X, o que vai dar, sabe o que, meu amigo Tácito? Vai dar 5,4 bilhões de reais para um ano. Então, esse é o crescimento anual. 5,4 bilhões de reais para um ano. Quer dizer, todo ano a despesa com a educação vai aumentar 5,4 bilhões de reais. Perfeito. Então, a gente pode pensar no seguinte, meu amigo Tácito. Se a gente partir do princípio que em 2010 o gasto com a educação foi de 50,1, e a partir daí todo ano vai aumentar 5,4, então a gente pode até criar uma PA se quiser, uma progressão aritmética, né? Porque todo ano vai crescer a mesma quantidade, né? Então você vai ter um crescimento constante anual. Então seria a razão da PA. Mas a gente pode fazer assim, vamos chamar de A índice 2010 o gasto com a educação em 2010. Então A índice 2010 igual a 50,1. Quem seria o A índice 2011? O gasto com a educação em 2011. Então, de 2010 para 2011, você tem um ano, você tem um crescimento. Então, seria o gasto em 2010, 50,1, mais o crescimento de um ano, que é 5,4. E quem seria o gasto em 2012? Veja que de 2010 para 2012, são 2 anos. Então, você vai ter 2 aumentos. Então, eu posso dizer que o A índice 2012 seria o A índice 2010 mais 2 aumentos. Então o A índice 2012 seria quem? O 50,1 mais 2 vezes 5,4. E assim vai, todo ano aumentando 5,4. Então o A índice 2020, que é o que ele quer, o gasto com a educação em 2020, meu amigo Tácito, seria o A índice 2020 igual ao A índice 2010 mais 20, 2020 menos 2010 dá 10, né? Então você tem 10 anos, então você teria 10 aumentos. Então o A índice 2020 seria o A índice 2010 mais 10 aumentos.
Então, o índice 2020 vai ser quem? 50,1 mais 10 vezes 5,4, o que vai dar 50,1 mais 54, o que vai dar 104,1 bilhões de reais, meu amigo Tássio. Perfeito. Que vão gastar com educação. Resposta seria o item C de casa. E o que é que você me diz agora, meu amigo? Mas eu acho que essa sua saída aí por progressão aritmética foi brilhante. Lembrando também que o nosso aluno ele tem outras opções de solução. Ele pode, por exemplo, resolver isso através de uma regra de 3. Lembrando apenas que aqui as grandezas ano e a despesa gasta são duas grandezas que não são proporcionais, mas as diferenças, né, entre os anos e as diferenças entre os gastos ano a ano, essas sim, essas diferenças são proporcionais, o que permite adequadamente resolver o problema por uma proporção ou uma regra de 3. Que é o delta Y e o delta X, você está falando que são diretamente proporcionais. Perfeitamente. Teríamos essa opção também. Também fazer por coeficiente angular, simplesmente por coeficiente angular, né? Simplesmente por coeficiente angular. Que é a proporção, não é isso, meu amigo? Perfeitamente. Então, C de casa é isso aí, meu amigo. Ótimo. Bem, nós vamos agora então para a próxima questão, a questão de número 8, está na página 13, uma questão da competência 7 e habilidade 27, e a questão diz o seguinte, questão número 8. Os 11 jogadores selecionados para o time de futebol de uma escola estão perfilados como mostra a figura. Abaixo de cada um, vemos suas respectivas alturas em metros. De fato, tem aqui a figura da moçada, né? São 11 jogadores, e abaixo de cada um deles, aqui bem pequeno, mas dá para enxergar, a altura em metros de cada um. Então são 11 jogadores e as respectivas alturas, né? Aí ele diz o seguinte, a altura média, a altura mediana e a altura modal do time, nessa ordem, correspondem a... Bem, primeiro, João, lembrar que, embora ele tenha sugerido essa ordem para cálculo, altura média, altura mediana e altura modal, o candidato fique à vontade para escolher o que é melhor ele calcular primeiro. E sem dúvida, a média não é a melhor, porque ele vai ter que somar todas essas alturas para dividir por 11. E aí fica a dica para o nosso aluno Aritsá. Deixa a concorrência fazer o cálculo da média. Você não vai fazer o cálculo da média agora. Você vai calcular a melhor altura. E eu acho, João, que a melhor altura aqui, que está mais simples de se calcular, é a altura modal, né? Porque a altura modal é aquela que aparece com mais frequência, né? Com mais vezes. Então, se nós observarmos aqui as alturas dos jogadores, 1,60, 1,52, 1,66, 1,68, 1,69, 1,66, 1,64, 1,48, 1,61, 1,66 e 1,62. Essas são as alturas fornecidas e só pelo que você ouviu aí, João, a de 1,66... É a que apareceu mais vezes. Apareceu mais vezes. Então essa daí já vai ser a altura modal. Então a moda é a que vai aparecer mais vezes. Aqui. Mais vezes, né? A que tem maior frequência. E o aluno também, que já sabe, o nosso aluno sabe fazer prova, né? É um aluno experiente, né? Está acostumado com os nossos simulados, e ele já sabe que, olhando as opções, a altura modal, que é a última resposta que ele queria, se encontra o número 166, 1,66, encontra-se nos itens A, C e E. Portanto, ele já pode eliminar os itens B e D, não é isso? Agora, vamos aqui para a altura mediana, que é o dado que ele pede aqui no meio, né? A altura mediana ele quer 3 alturas, né? A altura média, a mediana e a modal. A modal é a última, é o último pedido, já encontramos. Vamos agora para a altura mediana. Para se achar a altura mediana, é interessante que você monte o rol. E o que é o rol? Nada mais é do que os dados na ordem crescente, não é isso, João? Então, nós vamos escrever o rol colocando os atletas numa altura crescente. Então, nós teremos 1,48, 1,52, 1,60, 1,61, 1,62, 1,64. Depois você vai ter 3 alturas iguais, de 1,66, depois 1,68 e finalmente 1,69. Aí o que acontece? São 11 jogadores. São 11 alturas, né? 11 jogadores, 11 alturas. Então existe uma altura que está precisamente no centro de todas essas informações. Essa altura que fica precisamente no centro do rol será a altura mediana. E ela vale 1,64. Quer dizer que antes dessa altura, João, existem 5
alturas. 5 alturas. E após essa altura de 1,64, existem outras 5. E ela está precisamente no centro. Então ela é a sexta. Ela é a sexta. E ela, então, será a altura mediana, que é o segundo dado que ele pergunta aí na questão, né? O primeiro dado seria a altura média, que nós não calculamos ainda, né? Então, verifique que, como nós já temos a altura mediana, que é 1,64, e já temos a altura modal, o que acontece? Ficamos em dúvida entre os itens A, C e E. Só que o item E é a única opção que traz 1,64 no centro das informações e 1,66 no final. Então não há dúvida que o item E é o correto. E de quebra a gente já pode deduzir que a média está aqui no item E. É a primeira informação, 1,62. Não vai ser preciso calcular porque já está decidido com a mediana e com a moda. Perfeitamente. Quer dizer então que a questão tem essa cascazinha de banana. O aluno desavisado vai querer calcular a altura média e vai perder tempo desnecessário. Então, alguma coisa a acrescentar, João? Sim, só lembrando aqui, meu amigo Tássio, porque se você tiver uma distribuição de dados, né, onde dois dados, né, diferentes aparecem uma mesma quantidade de vezes e mais vezes do que os outros, você tem uma distribuição bimodal. O que não é esse caso, porque quem aparece mais vezes é 1,66 e aparece 3 vezes mais vezes do que o outro e ele é único. Então, isso aqui é uma distribuição unimodal. Mas você pode ter distribuição bimodal, trimodal, que nesse caso aqui seria unimodal. Uma só moda, que seria 1,66, que aparece mais vezes. E com relação à mediana, o termo central, quando a quantidade é ímpar de termos, existe o termo central, você tem o primeiro termo, primeira posição, 11º termo, né? Posição de número 11, você soma as posições, primeira com a última. Somou os dois, dividiu por 2, você vai ter a média das posições. 1 mais 11, 12, dividido por 2, 6. Então, você vai atrás da sexta posição. Sexta posição. Você pega o rol em ordem crescente e vai atrás da sexta posição, que no caso seria 1,64. E se a quantidade de termos for par, aí você vai ter que pegar a média dos dois centrais. Porque a quantidade de termos par não tem o termo central. Então, você teria que pegar a média aritmética. Por exemplo, se você tivesse 50 termos no rol, você tinha que dividir os 50 por 2, daria 25. Então, a 25ª posição seria um dos termos centrais e o seguinte seria o outro. Então, você teria que pegar a média dos dois. A média aritmética dos dois. Mas no nosso caso aqui foi simples, que a quantidade foi ímpar, né? Então, o item é da questão 8, meu amigo Tássio. O item é, perfeitamente. E nós vamos comentar agora qual, para o meu amigo Tássio? Agora nós vamos aqui... Para 16, né? Perfeito, questão 16. Questão 16, está na página 14 do fascículo 16 do Diário do Nordeste no Enem, né? Então aqui, essa questão 16, habilidade 28 da competência 7, né? Então competência 7, habilidade 28, questão 16, aqui na página 14. Ela diz assim, meu amigo Tássio, numa partida de futebol entre o Corinthians e Palmeiras, foi pesquisada a idade dos torcedores. Constatou-se, com base nas pessoas que compareceram ao estádio, que a média das idades dos corintianos e palmeirenses era de 36 e 45 anos, respectivamente. Se no estádio, nesse dia, o número de corintianos era 1,5 o número de palmeirenses, a idade média total dos torcedores, né, corintianos e palmeirenses presentes nessa partida de futebol, foi de quanto? Então, vejam vocês que ele deu a média das idades dos corintianos, a média das idades dos palmeirenses e quer saber a média total das idades. E as idades de cada um individualmente ele não falou nada. Ele não falou nada. Interessante. Então aqui, meu amigo Tássio, eu sugiro que o nosso amigo internauta dê uma olhadinha direitinho na definição de média aritmética, né? Como vocês devem saber, média aritmética é o valor que substitui os números e não altera a soma deles. Então, para você obter esse valor que substitui os números e não altera a soma desses números, que é a média aritmética de tais números, o que é que você faz? Você soma todos os números e divide pela quantidade deles. Então, quando ele disse assim, a média das idades dos torcedores corintianos é 36 anos, isso quer dizer o seguinte, se você botar 36 anos para cada corintiano e somar, dá a mesma soma que se estivesse somando realmente as próprias idades. Perfeito. Não é que cada corintiano vai ter 36 anos, mas se cada corintiano tivesse 36 anos,
a soma das idades seria a mesma do que eles têm realmente. Então uma soma substitui a outra. Substitui a outra. Perfeitamente. Então aqui, para calcular a média total das idades, a gente tem que somar todas as idades de corintianos e palmeirenses e dividir pela quantidade de torcedores, que é a quantidade de idades somadas. Então vamos fazer assim: número de corintianos, X. Número de palmeirenses, Y. E o enunciado falou que o X é 1,5 vezes o Y, porque o número de corintianos é 1,5 vezes o número de palmeirenses, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai somar todas as idades? Nós vamos somar assim: 36 para o primeiro corintiano, mais 36 para o segundo. Então fica 36, mais 36, mais 36, mais 36, X vezes. Aí isso aí é a soma das idades dos corintianos. Aí mais 45, mais 45, mais 45, Y vezes, que é a soma das idades dos palmeirenses, porque a média das idades dos palmeirenses é 45 anos. Então eu boto 45 anos para cada palmeirense e não altera a soma das suas idades. Então você vai ter que dividir essa soma toda por X mais Y, que é a quantidade de torcedores. Então vamos ficar assim: X vezes 36 mais Y vezes 45, tudo isso aí sobre X mais Y. Substitua o X por 1,5Y, vai ficar 1,5Y vezes 36 mais Y vezes 45, sobre 1,5 mais Y. Quando você multiplicar 1,5 vezes 36, vai dar 54. Então vai dar 54Y mais 45Y sobre 2,5Y. Somou em cima 99Y. Embaixo 2,5Y. O Y vai embora com o Y. Perfeito. Aí você vai ter 99 para 2,5. Multiplique por 10 em cima e embaixo. Você vai ter 990 por 25. O que vai dar 39,6 anos por torcedor, que é a média. Resposta item E, meu amigo Tássio. Agora é com você, meu amigo Tássio. Tranquilo. Muito bem, João. Brilhante questão escolhida aí, viu? É isso aí, meu amigo Tássio. Vamos agora para a questão 17 e é com você, hein? Perfeitamente. João, então a questão 17 é uma questão breve, trata de probabilidade e ela está na página 14, competência 7, habilidade 28. Então vamos ao enunciado. O resultado do segundo turno das eleições para prefeito de uma cidade brasileira apresentou os seguintes números: candidato A, 52%, candidato B, 31%, votos nulos, 5%, votos em branco, 12%. Virando aqui a página, ele diz: um eleitor dessa cidade é escolhido ao acaso. Sabendo-se que ele não votou no candidato eleito, a probabilidade de que ele tenha votado em branco é... Bem, primeiro, João, observe que nessa tabela que ele apresenta, se você somar essas porcentagens, nós temos 100%, não é isso? Isso mesmo. Que a princípio seria o nosso espaço amostral. Entretanto, ele está falando aqui o seguinte, que o eleitor é escolhido ao acaso e sabe-se que ele não votou no candidato eleito. Ora, o candidato eleito foi o que obteve a maior porcentagem. Esse camarada aqui, o candidato A, com 52%. E o nosso eleitor, que foi escolhido ao acaso, sabe-se que ele não votou nesse candidato. Então, isso já indica que nós não temos todo esse espaço amostral a nosso favor. Isso aí chama-se probabilidade condicional. Ele está fazendo uma restrição ao espaço amostral que ele forneceu. Nós vamos reduzir esse espaço amostral para, a partir daí, resolver o problema. Então, nós temos um novo espaço amostral. Temos um novo espaço amostral. Então, a gente retira os 52%. Retira os 52%. E o nosso espaço amostral passa a ser 31%, mais 5%, mais 12%. Mais 12%. E dá quanto, capitão? Como você tinha 100% e tirou 52%, vamos pela diferença. Restaram 48%. Que vai ser o nosso todo, agora o nosso universo. O nosso novo espaço amostral, o nosso novo universo. Então, essa característica é tranquilamente vista como probabilidade condicional. Então, se acontecer esse tipo de redução, trata-se de uma probabilidade condicional. Então, já se sabe que o denominador dessa fração, sabe-se que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Esse número de casos possíveis representa o nosso novo espaço amostral, 48%. Só que agora vamos aos casos favoráveis, ou seja, ele quer a probabilidade de o eleitor ter votado em branco. Ora, para que o eleitor tenha votado em branco, se você observar aqui a nossa tabelinha, 12%. Ele está dentro dos 12%. Então, o que acontece? São 12% dentre os 48%. Essa é a nova probabilidade, que é a que ele quer. Então, qual é a participação dos 12%
em meio aos 48%. É isso que ele quer saber. 12% para 48%. Perfeitamente. Então, é como se fossem 12 chances de cada 48, né? Perfeitamente. Colocando isso na forma de fração, você tem 12% dividido por 48%. Então, vai embora, né? O porcento já vai embora. E você pode dividir essa fração em cima e embaixo por 12. Aí fica 1 sobre 4. Mas como você quer em porcentagem, como você tem 1 sobre 4, você multiplica por 25 em cima e embaixo. Aí fica 25 sobre 100. Então veja que a fração que era 12 sobre 48 se transformou na fração 1 sobre 4, que depois se transformou na fração 25 sobre 100. Portanto, 25% é a resposta da probabilidade pedida. A alternativa é. Item é o item correto. Perfeitamente. 25%. É isso aí. É isso aí, amigos. Estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que porventura venham a ter, podem nos procurar em qualquer uma das sedes do Colégio Ari de Sá. É isso aí, amigos. Perfeitamente. E estamos à disposição aí nos corredores, né, João? Precisarem de alguma coisa, a satisfação é toda nossa. Um abraço e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio. Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.